Vamos lá. Boa noite, Coelho, tudo bem? Boa noite. Primeira pergunta, lógico, o que poderia ter sido feito diferente? Você teve uma semana cheia de trabalho, né? Não sei se você vai concordar comigo que o primeiro tempo, principalmente, do time foi muito ruim. Boa noite, gente. Primeiro tempo muito ruim, uma ideia de jogo que não encaixou, que a gente vai continuar trabalhando para isso. Um segundo tempo completamente diferente. Primeiro tempo realmente muito ruim. Fizeram aquilo que eu pedi e não estava dando continuidade, principalmente com a posse de bola. Mas o segundo tempo a gente conseguiu melhorar. Eles entenderam o que tinha que fazer, tinha que ser mais agressivo realmente em todos os setores do campo. E foi isso que aconteceu, por isso que a gente melhorou. Olha, aqui no fundo, até sobre essa agressividade, você tira o Ralf, né, um volante mais de contenção, coloca o Cleison, e a gente vê que você solta o time basicamente, fica em um momento até com 4 atacantes. Esse tipo de estratégia que você adotou é muito da tua ideia de jogo, é algo que você, entre aspas, está preparando para o ano que vem para o Thiago Nunes, e aí eu queria até aproveitar perguntando sobre isso. Como é que tem sido essa conversa tua com o Thiago Nunes, se é que Nunca já conversei existe com ou ele, não? nunca conversei com ele. Eu não estou preparando um time para ninguém. O que eu estou fazendo é fazer com que o Corinthians jogue futebol. Estou tentando fazer isso. Essa é a grande diferença. É uma situação clara de jogo, de colocar mais jogadores nas linhas adversárias. E isso eu deixo bem claro para eles, e eles com uma capacidade grandíssima de entender o que a gente faz, o que a gente pede para eles. Tanto em saída em 3 quanto em saída em 2, eles conseguem colocar jogadores na última linha do adversário para causar realmente o que aconteceu no segundo tempo. Essa também era a intenção no primeiro, não conseguimos de uma maneira, a gente tinha que mudar de outra. E a gente conseguiu fazer um ótimo segundo tempo, onde a gente poderia ter ganho o jogo. Coelho, aqui à sua direita. Aqui, sua direita. Beleza? Estou olhando para lá. Tranquilo. A gente percebeu que nos 2 primeiros jogos, o Corinthians o tempo todo trabalhando saída de jogo, ao invés de dar tiros de meta, rifão, buscando centroavante, saía jogando. O que não deu certo hoje, principalmente no primeiro tempo, o Cássio tocava a bola no Manuel e aí os jogadores do Inter pressionavam e tinham que dar o chutão. Faltou alguém quebrar? O que faltou para o Corinthians? A grande questão, quando a gente estava saindo em posse de bola, que o time do Inter pressionou a gente não conseguia romper as linhas com os passes. E a gente teve dificuldade, mas a maior dificuldade no primeiro tempo, para a gente não ter a bola, foi que o nosso time estava um pouco espaçado. Então, quando a gente ia pressionar com o Vital e Bocelli, a nossa linha de trás estava muito longe, a gente não conseguia ter competição mais próxima do adversário, ficava muito distante. Então, o primeiro tempo, esse foi o grande problema. Porque quando a gente saía para pressionar e tentar recuperar a bola e fazer o nosso jogo, a gente não conseguia, porque o nosso time estava muito longe um do outro. Quando começou o segundo tempo, jogar um pouquinho mais na marcação no campo do adversário, na saída de bola do Inter, a gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola e ser mais agressivo. Coelho, aqui do seu lado direito também. Me permita fugir um pouco da questão do jogo de hoje. No começo da temporada do Campeonato Brasileiro, só o Roger era o único técnico negro que a gente tinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians fez uma ação em conjunta com o Inter, né, até por conta daquilo que aconteceu com o Dentinho e com o Tyson. Dentinho, jogador revelado pelo Corinthians, e Tyson, revelado pelo Inter. E hoje a gente tem você e o Marcão. Só que é um detalhe, são 2 que eram técnicos ou do Sub-20 ou que era auxiliar e foram galgados aos cargos por conta de 2 demissões. Eu queria saber o que você acha sobre esse pouco espaço que os negros têm no futebol e, geralmente, quando tem o espaço, eles são oriundos de dentro de campo. A gente não vê uma pessoa que estudou o futebol, não sendo jogador de futebol, galgando esse espaço como presidente de clube. Hoje a gente só tem o presidente da Ponte Preta, entre times da Série A e da Série B, e ele só é presidente porque ele substituiu um que saiu, que pediu licença. E eu gostaria de saber como que você enxerga, você como negro, esse espaço que você tem hoje no futebol. Eu enxergo de uma maneira que nós estamos procurando o espaço e ele vai chegar, de uma maneira ou de outra. Você pode ter certeza disso. Porque é uma situação que pode incomodar, como não pode incomodar alguns, ou pode incomodar outros, mas é o seguinte, independente de estudo, independente de qualquer situação, independente de ser interino, de ser técnico, o primeiro ou o segundo auxiliar, a gente tem que fazer por onde, fazer com que as coisas funcionem, independente da cor. Né? Roger deu uma baita entrevista um tempo atrás falando disso, eu não preciso nem me estender aqui, mas estão procurando. E vai chegar, você pode ter certeza. A situação ela pode ser um pouco difícil, como sempre, na história sempre foi, mas a gente tem condições de fazer com que as coisas funcionem melhor para o nosso lado. Coelho, tudo bem?
Hoje o Corinthians está a 6 pontos do Grêmio, né, que é o 4º colocado. Você trabalha ainda para tentar chegar nessa reta final do Campeonato Brasileiro entre os 4, na vaga direta para a Libertadores, ou a meta é ficar pelo menos na pré-Libertadores? A meta é chegar na Libertadores. Ela é fato. Ela é o que acontece no vestiário dos jogos, no vestiário dos treinos, no CT. Nossa conversa é sempre essa. A gente tem que dar um jeito e a gente vai conseguir, de alguma maneira ou de outra, brigar cada vez mais forte para chegar numa Libertadores. Essa é a nossa intenção. Tá? Coelho, aqui. Boa noite. Boa noite. Você teve uma primeira semana cheia para trabalhar, né? Houve uma limitação técnica da sua equipe no jogo de hoje, perto dos jogos contra o Fortaleza e Palmeiras? Não. O time é muito técnico, tem grandes jogadores. Às vezes o jogo não encaixa e você tem que mudar. Tá ali é difícil, não é fácil você estar ali vendo que você quer formar uma situação de jogo e ela não encaixar, mas não porque os jogadores tecnicamente estão mal. Hoje eles não estavam mal tecnicamente, porque o segundo tempo que eles fizeram foi absurdo de bom. É uma situação de jogo realmente que não encaixou aquilo que nós treinamos. Treinamos uma outra situação. Caso aquilo não desse certo, que foi essa situação agora, de tirar um volante e colocar um cara mais na frente. Então, os jogadores fizeram aquilo que eu pedi no primeiro tempo, não deu certo. Os jogadores fizeram aquilo que eu pedi no segundo tempo, deu certo. Né? Méritos dos jogadores de fazer com que as coisas funcionassem, fazer com que as coisas quase a gente saia com a vitória daqui hoje. Então, não tem nada com problema técnico ou algo parecido. Foram situações de jogo que não deram certo e a gente conseguiu reverter. Coelho, esse espaço que você vem tendo nessa vitrine no futebol brasileiro, dirigindo o time principal do Corinthians, 3 jogos, 2 empates e uma vitória, e um empate num jogo importante diante do Palmeiras, enfim, chegando a Libertadores, que é a grande meta do Corinthians aí, como é que fica o seu futuro? Você já parou para pensar ou para conversar com a diretoria sobre isso, se você vai ter continuidade no Corinthians junto com a equipe do Thiago Nunes ou não? Já conversamos, eu sou funcionário do clube. O que eles decidirem está certo para mim e eu vou acatar da melhor maneira possível. A grande situação é que eu não posso mais pensar nisso agora porque a gente tem um grande trabalho pela frente. Então, depois, quando acabar, aí vocês perguntam, eles estão aqui, ó. Vai acontecer, mas sou funcionário do clube e vou até o final sem problema algum. O Coelho, o Grêmio perdeu, o São Paulo empatou. O resultado de vocês talvez não tenha sido tão bom, né? 1 ponto. Acho que nem para Inter, nem para Corinthians, mas no frigir dos ovos a diferença cai para 6 pontos em relação a Grêmio. Perdeu 2 pontos ou ganhou 1? Olha, nesses 2 últimos jogos eu falo que nós ganhamos 1 ponto fora de casa e contra uma grande equipe do Inter nós ganhamos mais 1 ponto. Porque realmente foi muito difícil o jogo. Foi muito difícil pensar ali, reverter a situação, fazer com que o segundo tempo seja melhor para nós. O campeonato é muito difícil. O Inter é uma grande equipe, é um clássico. Nós não estamos aqui falando de qualquer equipe, né? Então a gente conseguiu fazer um segundo tempo maravilhoso. Espero que continue assim. A gente espera jogar sempre para frente, não tenha dúvida disso. Mas nós vamos encostando, deixar encostar. Nós vamos indo. Se Deus quiser, a gente vai chegar na Libertadores. Coelho, queria que você fizesse uma avaliação da partida do Sornosa, que em alguns momentos pareceu um pouco apagado, começou a aparecer mais na reta final, que teve até a chance de fazer um gol. E dissesse se você acha que o time sente, nem que seja um pouco, a falta do Pedrinho. Não, hoje não sentiu a falta do Pedrinho, que fique bem claro. O Sornosa, quando... Assim, as peças precisam encaixar, entende? O jogador precisa encaixar com o outro. E o que eu pedi para o Sornosa, ele fez uma situação que ele não vinha fazendo. Quando colocou um cara que jogava um pouco mais, ele começou a aparecer. Então você tem que ter um pouco de paciência com as coisas que estão mudando. Não só ele, mas teve outros jogadores que tiveram um pouco de dificuldade também. E da moral. Eles precisam de moral, eles precisam de jogo. Nós mudamos muito a situação do clube hoje. Hoje o Corinthians joga para frente realmente, né? Então tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de tranquilidade, mas continuar fazendo, tendo as suas ideias e indo até o final. Coelho, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber da sua ideia de jogo, porque a sua ideia de jogo ela já vem desde o sub-20, né? Muita gente acha que vem agora ou por causa do Thiago Nunes. Faz tempo. A sua ideia de jogo já vem desde, por exemplo, do sub-20. E a sua ideia de jogo ela precisa de jogadores construtores desde a saída de bola, com bom passe, com boa visão de jogo. Por exemplo, no sub-20 você tinha o Raul Gustavo, o Rony, Lucas Piton. Como fazer isso no time principal?
O Ralf, nós sabemos do grande poder de marcação dele, mas na questão do passe deixa a desejar, assim como o Manuel. Como trabalhar isso até o final da temporada? O jogador precisa ser estimulado a fazer. Se ele não é estimulado a fazer, ele não vai fazer nunca. Não adianta eu chegar aqui e pedir para ele fazer sem a gente treinar. Essa é uma grande diferença. E é assim que eu procuro fazer. Fica mais fácil hoje do meio para frente, porque estão mais acostumados, vamos dizer assim. São jogadores que realmente têm um trato melhor com a bola e conseguem fazer com que essas situações ofensivas apareçam um pouquinho mais. Aqui atrás a gente precisa estimular. Tem que estimular, tem que treinar, porque eles têm condições para isso. Eles têm muita qualidade para isso. Os zagueiros, o próprio Cássio consegue fazer, entende? O seu Ralf estimulado consegue fazer, o seu Gabriel estimulado consegue fazer. Então a gente precisa estimular, porque são jogadores inteligentíssimos que a gente tem em mãos, a gente precisa tirar o melhor dos caras e é dessa maneira que a gente procura fazer.